Os Códigos do Milhão, Como Desbloquear as Trilhas Neurais da Riqueza. É um livro de Pablo Marçal que trata da prosperidade e faz algumas referências à Bíblia e ao longo do livro, que eu achei super interessante e eu vou citar algumas passagens aqui. Mas basicamente o que é lembrado é que nós somos a imagem e semelhança do Criador e só depende de nós mesmos para termos essa vida que merecemos. E aí o primeiro passo é que para obter essa vida próspera, essa vida de abundância, antes de todas as coisas se tornarem realidade física, na prática, nós precisamos lapidar a nossa mentalidade. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, continuar acompanhando essa série de livros que fazem parte do meu desenvolvimento, do meu crescimento pessoal também, e que eu venho compartilhando e buscando gerar valor aí na vida de outras pessoas. Bom, o primeiro ponto que eu achei bem interessante é que o autor trata sobre a sabedoria. E aí tem um provérbio chinês que fala o seguinte: se você sabe e não faz, continua sem saber. E aí o autor explica dois tipos de sabedoria, a vertical e a horizontal. A vertical é justamente o nosso relacionamento com o espiritual, com o Criador, né? Essa nossa relação com o Criador. Já a horizontal é justamente o fazer. Então o fazedor é aquele que resolve as coisas, que mesmo que dê tudo errado, é melhor ser um fazedor do que nunca fazer nada, porque de alguma forma você pelo menos vai aprender alguma coisa. Então a sabedoria ela vem primeiro, depois vem a prosperidade. E aí, se você é realmente sábio, você prospera. A prosperidade não é só sobre ter, é ser, é fazer crescer. Então, a sabedoria é o plantar a semente, regar a terra e os frutos, depois, quando você colhe os frutos, que seria a riqueza. E aí o autor faz uma analogia muito interessante, né, nessa questão de sabedoria e riqueza, que é com o uso da matemática. E ele diz o seguinte, que o único sinal da matemática que faz você ficar rico é a multiplicação. A soma não faz, a subtração não faz e nem a divisão. Então a soma são os poupadores de dinheiro. E aí, se você é um poupador que não sabe multiplicar e nem canalizar os recursos, você vai levar muitos anos ali para prosperar. A subtração é aquele que subtrai e o consumidor é um ótimo exemplo disso, né? Que está sempre ali, ó, tirando a renda, subtraindo. E a divisão é o insensato, é aquele que vive desfazendo contratos, desfaz a sua própria palavra, é o cara da divisão. E aí já a multiplicação, o multiplicador ele é o próspero, é aquele que vive crescendo e para prosperar você precisa dele, né? Você precisa dessa progressão dos juros compostos, você precisa da multiplicação. Só que o mais importante do que a multiplicação em si é que toda multiplicação ela não parte do zero, porque qualquer coisa, por exemplo, zero multiplicado por qualquer coisa é zero, então ela parte de algo pleno. Por exemplo, também, se você multiplicar um valor por meio, o resultado vai ser metade, né? Então, você tem que ter algo pleno nas mãos, né? Se você não tiver, a matemática vai invalidar essa multiplicação. A ideia aqui é que para você ser um bom multiplicador, né? Criar essa mentalidade de multiplicação e ter sempre algo pleno para você conseguir multiplicar esse dinheiro. E aí o código X que o autor se refere é justamente isso, mudar esse olhar para um olhar multiplicador, enxergar de forma que você se conecte com essa matéria, criando gatilhos mentais, dando ordem ali que vire 2, 3, 5, 10, enfim, para você começar a ter resultados experimentais de forma física. Outro ponto que eu gostei bastante no livro também é sobre os princípios de milionários. Então eu vou citar alguns aqui para vocês. E o primeiro é dissolver relacionamentos com pessoas que nos atrasam. E ser investidores, então investir em tudo. Investir toda a nossa energia naquilo que realmente nos dá retorno. Então, por exemplo, capitalizar o nosso tempo. O que ele diz é que multimilionários não ficam perdendo tempo ali com coisas, entre aspas, banais, fica vendo televisão, esse tipo de coisa, né? Eles fazem network e vão atrás do que realmente importa. E aí ele trata de uma questão, né? Para de ser consumidor e passe a ser fornecedor. A internet, por exemplo, é um ótimo exemplo, né? Ele trata como uma droga que você fornece ou consome.
Então, se você é aquele tipo de pessoa que só consome, então gasta 4, 5 horas por dia sanando esse vício que não vai te gerar valor, isso não vai ser produtivo, né? Agora, se você é um fornecedor, então você gasta o seu tempo distribuindo conteúdo, gerando valor para outras pessoas. Aí sim, então ele fala pra gente ter um equilíbrio, pelo menos, nesse sentido, né? E aí comprar também, adquirir habilidades. Então fazer ali uma lista das tarefas, de todas as habilidades que nós ainda queremos ter. Então, por exemplo, eu preciso aprender inglês, então eu vou fazer, né? Ter a atitude. Então, preciso começar a investir, mas não sei como, então procurar esse tipo de conhecimento, estudar um livro, fazer um curso de finanças, assistir vídeos aqui no YouTube também, nesse canal, e muitos outros também. Ser diligente com o seu propósito. Então é sobre isso. No livro, por exemplo, o autor fala também sobre a questão da renda passiva, que eu trato bastante aqui no canal, né? Sobre criar dividendos, fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, você precisa converter basicamente os seus ganhos, então aplicar parte desses ganhos, né? E essas aplicações renderem de forma que você vai construindo de novo ali uma renda em cima do que está rendendo. Então é aquilo, né? Reaplicando de novo e aí essas reaplicações vão fazer o dinheiro ali de fato trabalhar para você. Então é bem interessante, eu me identifico muito, né? Trato bastante dessa questão aqui no canal. E uma outra parte que eu gostei bastante no livro é sobre quando o autor expõe uma outra passagem bíblica em que Jesus falou assim, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir transportar os montes de lugar. Ou seja, ele disse que se sua fé for do tamanho dos menores ali dos grãos, já vai ser suficiente para você poder fazer muitas coisas na sua vida. Então, só que é aquela coisa, né? Para você conseguir transportar os montes, você vai ter que ir atrás deles. Então pense no que realmente você quer, né? Para poder ter a atitude em direção a isso. Porque daí você vai ficar cada vez mais próximo aí dessa montanha. Então nós temos que agir todos os dias. Então o autor fala muito sobre isso ao longo do livro, sobre a colheita, né? Que não é só sobre sorte. Nós precisamos saber como plantar, quando, como, o que plantar para ter essa boa colheita. Né? Lembrar que entre o plantar e o colher existe o cultivar, que é esse processo, né? A energia que nós gastamos ali no cultivo, né, para determinar justamente esses resultados. Deus é quem dá a semente e também o crescimento, só que ele não vai plantar para você porque essa é a sua parte. Então o autor fala o seguinte: quando você quer bater o seu primeiro milhão, coloque uma data, acredite no seu potencial, nas suas ideias, né? Coloque em prática, ensine outras pessoas também. O verdadeiro próspero, ele é aquele que transborda, né? Então, e aí só para fechar, que eu tô lembrando de uma outra questão que o livro trata aqui, que é muito interessante, ele ensina uma pequena prática, né, que muitos outros livros também ensinam, na verdade, para nós nunca falarmos algo negativo no nosso respeito no presente, sempre no passado. Eu era assim, né, até ontem. Esse é o segredo, né, para você poder transformar de fato o seu presente, o seu futuro, né, que a partir de agora você posiciona a sua fala diferente, né? E ele faz até uma referência bíblica ao longo do livro sobre essa questão, que é o poder da língua, que é citado em Tiago, né? Então, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, que nós possamos estar sempre vigiando aí tudo aquilo que nós declaramos sobre a nossa vida e sobre a vida de outras pessoas também. Eu desejo muito sucesso na sua trajetória, um beijo e até o próximo vídeo.